O terror está de volta. Flávio Briatore de volta à Fórmula 1, de volta ao lugar da onde ele entende que nunca deveria ter saído, que é a Alpine, a.k.a. Renault. E vamos conversar sobre isso porque cada vez fica mais claro que apenas 2 pessoas se ferraram na história do Crashgate lá de Singapura. Nelson Piquet, e este mereceu se ferrar porque, afinal de contas, abraçou a trapaça naquele episódio, e o nosso amigo Felipe Massa, que vai entrar na justiça para brigar pelo título mundial, e eu não sei onde que ele vai chegar com essa história, porque particularmente 2008 tá lá atrás, e é um campeonato que não volta mais. Eu sou Eduardo Moreira e você está no @oeduardomoreira, o hub de cultura pop, entretenimento, música, esportes e variedades. Eu tô falando muito sobre esportes porque vocês gostam e tem muita coisa acontecendo na Fórmula 1 ultimamente. Então, temos mais vídeos falando sobre a categoria. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sininho para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo do automobilismo e a Fórmula 1. Esse vídeo vai sair numa segunda-feira, porque no final de semana a gente tem a final da UEFA Champions League e eu vou tentar gravar conteúdo para publicar no máximo do domingo, e eu vou deixar para comentar a volta do Briatore, que é esse vídeo que você está assistindo agora, na segunda-feira. Bom, vamos ao que temos de rumores, especulações e notícias. Primeiro, Flávio Briatore estaria voltando para a Alpine, que era a Renault no passado. Isso chega a ser emblemático porque, olha só, o Briatore teria sido banido da Fórmula 1, e aí voltou, teve o direito de voltar. Ele renegociou a pena dele e voltou. O Pat Simons também voltou para a Fórmula 1. Os dois diretamente envolvidos no caso do que é Crashgate. E eu não preciso recapitular esse assunto aqui. Foi aquela batida no GP de Singapura de 2008 que permitiu que, na base da trapaça, o Fernando Alonso vencesse aquela corrida. E por tabela, o prejudicado foi Felipe Massa, porque teve o lance dos boxes, o lance do combustível. Eu sei que ele incidente do Nelson Piquet nunca tivesse acontecido, ele não teria o problema em Singapura e ele talvez teria sido campeão do mundo. Eu digo talvez teria sido, eu estou sendo um tanto quanto neologístico nesse uso do termo, porque ninguém tem a garantia de que os demais resultados do campeonato seriam os mesmos. Se bem que se anular a corrida de Singapura, o Felipe Massa se torna campeão do mundo pelos pontos apresentados. Mas essa é a parte 2 dessa polêmica. A parte 1 da volta do Briatore é que ela deve acontecer no mesmo momento em que a Alpine, ou melhor, a Renault, se prepara para vender a Alpine. Porque existe lá uma petição da Alpine para procurar um fornecedor de motores, sendo que, ora as bolas, a Alpine fornece motores ou constrói seus próprios motores para a Fórmula 1. O que significa que muito provavelmente a equipe será vendida e que a própria Renault não vai fornecer motores para a categoria em um futuro a médio e longo prazo. Sobre a volta do Briatore, olha, persona não grata na categoria. Eu particularmente não gosto. Apesar dele ser um cara muito astuto, e às vezes astuto até demais, ele ser muito articulado dentro da categoria, já teve muito poder na Fórmula 1, e esse poder acabou se esvaindo por conta do episódio do Crashgate, mas não me agrada o seu retorno. Sinceramente, não me agrada. Se bem que, se a gente parar para pensar, esse ambiente da Fórmula 1 já está bem contaminado com personalidades um tanto quanto problemáticas, de gosto duvidoso e questionáveis. Christian Horner não é santo, Helmut Marko também não, Toto Wolff também não. Então, assim, ter mais um ali, só talvez o caldeirão fedendo um pouco mais. Agora, olhando para o todo, incluindo o passado e o presente dessa categoria, só o Nelson Piquet e o Felipe Massa se ferraram nessa. O Nelson Piquet, insisto, ele mereceu. Ele mereceu. Não vejo em nenhum universo aceitável onde que o piloto de Fórmula 1 teria a capacidade de participar desse negócio. Tudo bem, eu sei que tem muitos pilotos que são dique vigarista na categoria. Boa parte deles, incluindo o Sr. Fernando Alonso, que de santo não tem nada. Agora, quem era o Nelson Piquet na fila do pão para aceitar bater de propósito para hipoteticamente garantir o seu lugar no grid?
garantiu por algum tempo, porque no ano seguinte ele foi mandado embora do mesmo jeito. E isso porque muita gente questiona se ele teve boa performance para isso, porque na temporada de 2009 ele mais batia do que terminava corridas. Essa que é a verdade. Então, de todos esses envolvidos na história, o Nelsinho Piquet foi o mais prejudicado, foi o que mais se ferrou e o que mais mereceu se ferrar. Sincero e honestamente. E o Felipe Massa, eu não sei se com a volta do Briatore, ele vai ter algum tipo de respaldo coletivo para tentar a ação, para recuperar ou para conquistar o título de 2008, que nunca foi dele. Porque a gente está em 2024. Muito tempo passou de lá para cá. Muita água rolou debaixo dessa ponte chamada Fórmula 1. Tantas coisas aconteceram e às vezes as injustiças passaram ao largo. Eu nem sei se é o caso de chamar de essa altura do campeonato de injustiça com Felipe Massa. É claro que se eu estivesse no lugar dele, eu ia buscar os meus direitos. Eu ia processar a Fórmula 1, eu ia para o Tribunal Internacional do Esporte. Mas será que realmente a luta vai se converter em uma vitória nos tribunais? Tenho minhas dúvidas, até porque tem muita gente que fala que é uma causa perdida, porque o Massa não podia dizer que ninguém sabia que havia a manipulação realizada pelo Nelsinho Piquet em pista. Porque, de novo, o Rodrigo do Splash and Go fala muito bem disso. Isso já constava no relatório final da corrida, mas nenhuma providência poderia ser tomada se o Nelsinho Piquet não denunciasse aquilo naquela temporada, naquele ano. Então, eu acho que o Felipe Massa tem que brigar muito mais com o Nelsinho Piquet do que com a Fórmula 1, do que com a FIA, porque não é o caso de eu não sabia do que aconteceu. Eles sabiam o tempo todo. O próprio Felipe Massa poderia saber se tivesse consultado o documento que é público no site da FIA. Então, sinceramente, não sei onde o Felipe Massa vai chegar com essa ação. Claro que, se Massa for vencedor desta ação, existem outros precedentes de outros campeonatos que poderiam ser alterados, como, por exemplo, Abu Dhabi 2021, que tem gente até hoje chorando por conta do erro. E tendo uma ironia quando você se deparar com o erro do Michael Masi, que rasgou o regulamento para colocar um safety car ou para fazer com que carros selecionados ultrapassassem o safety car na regra de Lucky Dog, no lugar de colocar apenas os carros que estavam imediatamente uma volta atrás. Mas enfim, é algo que já passou. Então fica a impressão de que a gente dá voltas e voltas e a Fórmula 1 não só continua a mesma, como tende a voltar no tempo. Flávio Briatore é uma espécie de revival, com um gosto tanto quanto amargo na boca, de uma Fórmula 1 que, ao mesmo tempo, nunca deixou de ser essa categoria problemática de códigos morais e éticos duvidosos e de que muitos questionam se realmente essa categoria merece todo esse prestígio, toda essa consideração, por conta de decisões que acabam passando do limiar ético. A mesma Fórmula 1 que está encampando uma batalha para não colocar a equipe Andretti no grid. E que muito provavelmente a última saída da Andretti é absorver a equipe Alpine. Até porque Mohammed bin Sulayem, de forma até surpreendente ou conveniente, também passou a mudar o discurso. Antes ele apoiava a inclusão da Andretti como 11ª equipe. Agora ele diz que é muito difícil, é muito complexo colocar uma equipe a mais no grid e que talvez a saída mais pacífica para a família Andretti é adquirindo a equipe francesa, que a Renault provavelmente vai vender. Gosto disso? Talvez eu goste mais do barulho do que do ruído. Quando tem barulho, por exemplo, Carlos Sainz suspeito de trisal lá em Mônaco, é bem legal. Quando tem ruído, que é a volta do Briatore, é uma coisa que particularmente não me deixa uma sensação muito boa. Mas é a vida. Nem sempre podemos ter tudo o que queremos e nem sempre as decisões são tomadas de uma forma que agrade ao público. E nós, público, nós que estamos comentando sobre Fórmula 1, somos apenas um pequeno pedaço, um pequeno grão de areia dentro dessa engrenagem toda. Quem sabe um dia nós, grãos de areia, vamos entrar bem no meio da engrenagem para de repente travar tudo. Acho meio difícil porque a gente é viciado nessa droga chamada automobilismo.